Gente, eu vou mostrar agora como é que deve ficar a planta de implantação final, né? Como deve ser apresentado o desenho da planta de implantação, as informações básicas que devem constar nela. Então, primeiro é bom entender, assim, eu vou fazendo várias cópias do desenho, vocês também estão fazendo cópias, é bom entender a função de cada uma delas. Esses desenhos aqui foram as plantas dadas, a gente pode pôr elas no formato, já estão aqui. Na outra prancha, que vocês já têm aí, a gente está vendo aqui ó, a planta de situação. Aqui eu acho que eu até mudei ela de lugar, a minha oficialmente é essa daqui, ó, que está com o título. Então esse que eu coloquei o título é a planta de situação, esse desenho vai ficar aqui mesmo. Na planta de situação, a única coisa que a gente vai precisar fazer aqui, ó, eu troquei meu lote de exemplo aqui, vai ser marcar uma achura delimitando o nosso lote. Então, eu vou pegar uma linha mais grossa aqui, pena 0,5, e vou fazer uma polyline no entorno aqui para poder delimitar qual que é o lote que está sendo destacado. E aí, vou fazer uma achura, selecionando essa polyline, e vou fazer uma achura. Aí aqui eu tenho que ajustar o espaçamento dela, vou usar essa user, definir aqui um ângulo de 45 graus e mudar a escala aqui para ficar aparecendo essas linhas. Aí vou tentando, acho que está bom, 200 está bom. Então eu estou destacando o lote do desenho. Achura no layer Hatch 1, Achura 1. Esse está com um nome um pouquinho diferente, é o que era o Achura 1 de vocês. Então a planta de situação é basicamente isso. A única coisa que vocês têm que fazer é destacar o lote de vocês. Ó. Lá no formato vai ficar desse jeito. Eu estou situando, já, a planta de situação já estava bem definida. Para a planta de implantação, a gente usa esse desenho como base, por isso que eu fiz uma outra cópia para cá. Só que aqui a gente vai ter que transformar ela. Então o que eu vou... Aí eu fiz uma outra cópia aqui só adiantando os passos. O ideal é que a planta de implantação a gente pode ajustar a posição dela para ficar... Aí tem não é uma regra absoluta não, mas normalmente indico a fachada frontal, né, a entrada da casa, virada para baixo. Então, a calçada na parte de baixo e os fundos do terreno lá para cima. Então, a gente pode girar o desenho. Aqui eu recortei. Esse desenho meu está explodido mesmo, ó, ele não está em bloco, porque a gente vai ter que modificar isso daqui. Então, como é que eu cheguei nesse ponto? Copiei a planta de situação, posicionei a casinha, e aí eu vou girar, que vocês estão fazendo aí várias vezes, né? Então, esse aqui só para eu poder mostrar o exemplo, as etapas. Vou fazer aqui mesmo. Então, vou girar isso daqui, seleciono tudo. Aí o comando que eu já mostrei, né, em particular para vários, talvez ainda tenha alguma dúvida, é o rotate com referência. Então eu vou pegar uma linha aqui, a linha da calçada, que eu quero colocar ela na horizontal. Então eu vou pegar aqui um primeiro ponto de referência, a opção, referência. Eu vou clicar em dois pontos da linha que eu quero pôr na horizontal e pôr ela na horizontal. Aqui eu estou usando o orto para poder travar a horizontal. Depois que eu fiz isso, aí eu vou recortar. Eu já mostrei isso no outro vídeo, mas recapitulando aqui, porque esse desenho agora é o desenho que a gente vai usar para apresentar, pôr na prancha, igual vai ficar aqui, ó. É o que eu
fiz ali. Então, esse desenho é o desenho que vai ser o desenho da implantação. Então, eu vou fazer um retângulo, e esse retângulo é bom que eu mostre pelo menos um pedaço do lote vizinho, a calçada, um trecho da rua, né? Vou incluir essa faixa de servidão para mostrar que tem, né, uma outra coisa aqui, um outro lote vizinho. Aí poderia mostrar aqui também, mas enfim, assim já está bom. Eu vou dar um trim aqui, ó. Então eu fiz um retângulo qualquer, nem aqui está no P05, mas é o que já estava. Eu vou dar trim, seleciono esse retângulo e aí eu vou cortar os excessos aqui, ó. Vou abrir no janela e cortando tudo que está para fora desse retângulo. Então, cortei, ó, não tem mais nada em torno do retângulo, eu posso ir apagando os excessos aqui, ó. Vou deixar esse texto do lote, que já está aqui, porque eu vou trazer ele para cá depois. Então, algumas informações vão ficar, mas o resto do desenho aqui eu vou apagar. Porque eu quero mostrar agora só esse pedacinho. Aí, ó, algumas coisas é bom deixar. Então, ó, eu preciso do texto do rio, porque ele aparece aqui, ó. Então, para eu poder situar o entorno imediato do meu lote. Eu preciso do norte, então deixei ele aqui, ele foi girado junto, então agora ele já está me mostrando a orientação do norte em relação ao terreno. Só que este desenho aqui, ele vai ficar numa outra escala. Eu testei aqui, né, para caber na prancha. Essa escala que vai ficar confortável aqui, ó, é 1:500. Então, esse desenho, né, entrei no formato, zoom, enter, S, enter, 100/500 XP, para dar a escala do desenho. Então, cabe desse tamanho aqui, já estava na escala. Então, se o meu desenho vai ficar na prancha na 1:500, eu tenho que mudar esses textos aqui, ó. Os textos eu copiei da planta de implantação, da planta de situação. Está na escala 1:2000. Então, esses textos que estão aqui, se a gente olhar lá no menu Annotate, o estilo de texto, ele está essa régua 100/2000. Então, eu vou selecionar todos os textos, esse das cotas, inclusive, e vou colocar na régua 100/500. Então, os textos vão ficar menores aí, ó. Acabou dando um erro aqui, esse texto da faixa de servidão ficou duplicado, apaguem os excessos aí. Ficou 3 cópias no mesmo lugar. Então, observem que o texto reduziu, ó. Agora ele está na escala 1:500, régua 100. E o texto está girado porque estava na planta de situação no outro sentido. Então, eu consigo modificar a propriedade aqui, ó. As propriedades aparecem, né? Quem não deixa essa barra aqui já, as propriedades aparecem aqui, ó, nessa setinha. Ele abre essa janela e aqui tem a rotação do texto. Ó. Se vocês quiserem propor ele horizontal certinho, muda a rotação do texto, põe 0, que ele fica horizontal novamente. Então, essas informações são importantes. Eu preciso mostrar aqui os lotes vizinhos, preciso mostrar o rio. Esse ficou para trás, vou pôr 0. Preciso mostrar uma referência também das cotas de nível. Esse aqui também tem que ficar com 0. Então, esses textos eu vou pôr aqui junto do limite do desenho. Posiciona eles aí, né, nos limites do desenho. Então, eu tenho norte. E aí tem outras informações textuais que a gente pode colocar. Então, isso foi o processo para chegar no desenho, na escala, ajustar os textos
O símbolo do norte também eu vou ter que ajustar. Ele tá até errado lá, era para estar na 2000. Aqui eu tenho que pôr ele com 500. As propriedades dele, a escala, para ele ficar com o tamanho correspondente à escala do desenho. Então, na planta de implantação, aqui eu estou mostrando calçada, lotes vizinhos, ruas adjacentes, o rio. Vocês podem colocar árvorezinhas depois, na biblioteca lá tem vários blocos de árvores, vocês podem encher de árvore no terreno, fazer um esboço de paisagismo. Mas tem algumas informações que são importantes da gente mostrar. Então tem um exemplo aqui que eu peguei, ó. Isso foi do semestre passado, a gente fez uma outra casa. Então eu estou indicando aqui esse mais confuso, porque a casa não é ortogonal ao lote, ela está acompanhando as curvas de nível. Mas eu estou fazendo cotas aqui de amarração da casa com o terreno. Eu preciso indicar a posição da casa em relação aos limites do lote. Preciso indicar cotas das divisas do lote. Nesse caso aqui que tinha ângulos diferentes de 90 graus, eu tenho que indicar essa abertura do ângulo das divisas do lote. Eu tenho que dar informações da divisa e tem que dar informações de cota da posição da casa no terreno. Então, no nosso aqui vai ser mais simples, que os lotes são retangulares. E aí, nesse desenho, aqui eu estou com a planta do térreo. Eu poderia colocar a planta de cobertura aqui também. A planta do térreo eu vou marcar a posição das... Vamos deixar do térreo. Depois eu poderia substituir. Enfim. E aqui eu posso mostrar também, posso fazer muros de divisa, né? Posso desenhar os muros usando as linhas que tem de referência aqui, eu posso dar um offset e criando linhas de divisa para dentro, muros aqui de 20 centímetros. Depois vou ter que mudar a cor desses layers, mudar os layers aqui, colocar apenas 0,5 fica bom. Então define aqui a posição dos muros. Isso já aparece na implantação. É como se fossem paredes mesmo, mas na divisa. O muro tem situações que ele divide, ele fica metade para um lado do lote, metade para o outro. Eu gosto de fazer o muro sempre para dentro dos limites do terreno. Mas tem situações que o muro pode ser compartilhado, e aí o eixo do terreno vai passar, né, o limite da divisa do terreno vai passar no meio do muro. Eu gosto de fazer sempre para dentro. Essa linha aqui está separada, então vou dar um trim aqui. Vou ajustar os layers. Aqui também tem que separar o... Opa! Vou refazer essa linha da calçada. Match Properties. Tem uma linha duplicada aqui. Então desenhei aqui os muros com base na divisa. E vou fazer cotas locando o terreno. Então, para fazer as cotas, eu vou escolher o estilo de cota linear 500. Espero que tenha, tem. Linear 500. Vou colocar aqui no layer cotas. E aí a gente vai marcar, na implantação, a gente indica a dimensão total da casa. Então, vou pegar aqui, ó, e aí eu desconsidero o beiral, eu quero saber onde estão as paredes mesmo. Então, vou pegar a dimensão da casa e vou amarrar ela nas divisas. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma primeira cota alinhada,
fiz no atalho aqui, mas está aqui, né, as ferramentas de cota. Aqui, ó, Annotate. Eu estou usando essa alinhada aqui, ó. Essa, nem sei qual que eu uso. Então, usei essa e depois eu posso usar essa opção aqui, continue. Vocês já fizeram cotas, então é a mesma coisa. E aí eu vou amarrar de um lado e amarrar do outro aqui também, ó. Eu quero continuar para cá, eu tenho a opção de selecionar de onde eu vou continuar a cota aqui, ó. Então, seleciono daqui até a divisa. E vou desenhar, e vou marcar as dimensões totais do lote também. Então, isso são informações básicas que tem que ter na planta de implantação, ó. Limite do lote, bem generoso, 40 metros de frente. A divisa posterior, ó, nesse caso, eu tenho um ângulo aqui diferente de 90. Então, eu posso fazer uma cota angular para indicar que aqui tem um ângulo diferente, marco essa divisa. Aqui vou ter que fazer a cota alinhada, porque a linha, né, não está horizontal, então vou pegar a cota da divisa. Pego os dois pontos extremos, aí eu estou pegando só as medidas externas. Então, estou dando as dimensões de divisa do lote, né, as dimensões do lote. E a posição da casa. Aqui eu amarrei ela num sentido, e eu posso fazer uma amarração também no outro sentido. Né, a que distância ela está da divisa frontal. Isso aqui, esse ângulo aqui parece que não está exatamente 90 graus. Isso aqui era para dar 12 metros, enfim. O que eu estou marcando aqui, gente, essa cota aqui, ó, é o afastamento lateral. É um parâmetro urbanístico básico que vocês sempre vão ter como regra para fazer os projetos. Ter um afastamento mínimo. Aqui eles estão bem folgados e bem generosos. Mas então eu tenho afastamento lateral, afastamento frontal e vou marcar o afastamento de fundo aqui também. Vou continuar essa cota. Dimensão total da casa e quanto que vai ter de afastamento. Aí nesse caso, ó, não faz sentido eu pegar um ponto aqui porque essa linha está inclinada. Então, essa aqui eu vou ter que abandonar e eu vou fazer a distância, teria que fazer a distância dos pontos perpendicular. É meio... Tem que pegar esse ponto e pegar na perpendicular aqui, ó. Aí eu teria que fazer isso para vários pontos. Então sai uma cota inclinada. Então a gente tem que amarrar a casa, né? A gente está fazendo uma planta de localização, então as cotas têm o intuito de dar as dimensões para eu poder saber em que posição que a casa está em relação ao terreno. Então isso são as cotas básicas, os textos. A gente pode, o ideal é mostrar a planta de cobertura. Acho que nessa escala vai ficar melhor com a planta de cobertura, não para 500. O desenho da planta vai ficar muito reduzido, vai ficar muito embolado. Então a gente pode usar a planta de cobertura e substituir aquele bloco. Então vou apagar aqui layers de textos e símbolos e vou deixar só o desenho junto com a planta de implantação. Então eu pego esse desenho da planta de cobertura, Ctrl Shift C, para colar ele como um bloco, Ctrl Shift V, giro isso daqui, né, Rotate, e vou posicionar. Observem que bate exatamente, ó. A planta da casa está aqui embaixo, a borda do telhado coincide com a linha do beiral, né, o desenho tem
corresponde, ele coincide um com o outro. Isso aqui eu posso apagar. Então aqui ó, eu tenho linhas de projeção dos limites da edificação, então a cota que eu marquei aqui da edificação continua valendo. Então, em linhas gerais e bem rapidamente, eu queria que vocês montassem, né, apresentando aí o que tem de básico de apresentar numa implantação. Queria que vocês fizessem isso. Então, de atividade para a próxima semana, montar essa planta de implantação com as cotas de amarração, os ajustes de texto e tal, e fazer pelo menos um perfil. Aí na próxima aula a gente vai começar a desenhar as fachadas e aí vamos ter que fazer os perfis de cada fachada, né, para saber onde está o terreno na hora que a gente passa, né, ver exatamente de frente de cada uma dessas aqui. A fachada que tem aqui, ó, ela tem só um trecho plano, a gente vai ter que mostrar aqui, indicar para que lado que o terreno está seguindo depois. Então isso é para a semana que vem. Por enquanto, ajustar a planta de situação, eu desliguei os layers, então deixa eu ligar eles de novo aqui, ó. Eu usei esse para congelar, vou usar esse para ligar tudo que eu congelei. Então, ajustem a planta de situação, façam a planta de implantação, né, copiando e modificando o desenho, e façam o perfil do terreno, pelo menos um. Então, é isso. Tem mais um detalhe que eu quero mostrar aqui de como fazer o perfil, né? Vocês já conseguiram desenhar o perfil, a gente tem que agora fazer um platô e fazer os ajustes, né? Que são os taludes de corte e aterro. Mostrar isso no próximo vídeo.